congelada, a Ô, água que você. louco! Cara, você esqueceu a janela aberta do banheiro, um abraço. A água Nossa! até viu a água do tanque tava pingando e congelou assim, no pingo. E o dia, Caramba! e um amigo meu, ele foi para Gramado em julho, né, passar frio. E lá em Gramado tava menos Nossa! 3 graus, e aqui em Cascavel tava menos 5. A gente tava passando mais frio Nossa! aqui que em Gramado. Mais frio do que gravando. Daí Eu eu andava lembro de que. moto, eu andava de moto, Ah, tava com uma sobrepele, tava com uma calça, essas de corrida, sabe? Essas de tactel, e uma calça jeans. Tava com sim, 3 calças, cara, e não esquenta, não esquentou. não esquenta, né? É triste, cara. Caraca, velho. É que eu lembro assim, lá em Campos de Jordão, as duas vezes, eu acho que as vezes que eu mais passei frio foi em Campos de Jordão e uma vez que Aham, eu fui pro Chile também. Não, lá todos os dias eu tinha que usar a segunda pele, velho, que não dava. Mano, uhum, era muito frio. Aí em Campos de Jordão, lá quando a gente tava fazendo a viagem missionária, a gente acordava, aí acabava esquentando porque a gente tava fazendo EBF lá, né? Então aí pulava, não sei o que lá, e acabava esquentando. Mas, cara, aham, de noite, cara, quando a gente. Porque a gente ia a pé, né, pra igreja e voltava a uhum. pé. Então a gente voltava assim, finalzinho da tarde, né? 6 horas. E era um morro, cara, que a gente subia. Você tá louco, cara. Eu Era acho que é muito frio. pior. Eu acho que é pior quando você faz atividade, por quê? Porque você esquenta, daí você soa, aí seu É. suor começa a esfriar, né? Até você chegar em casa e tomar um banho, Nossa, cara. você vai passando frio Cara, lascado. eu tinha dó das meninas, né, cara? Aí tinha as menininhas, Laísa, a Rebeca Uber. Nossa, cara, as meninas empacotadas, a Laricinha. As meninas Uhum. empacotadas, cara. Fala, cara, se eu tô passando frio, imagina essas meninas tão pequenininhas. Verdade. Mas Mas o frio é bom, cara, é bom. Só que o vento que Nossa, arrebenta. eu sou muito mais do verão, velho. 1000 vezes. Ah, eu também gosto mais do verão. Mas o problema acho que do frio é o vento. O vento mesmo. O vento aqui é que arrebenta. É, Eu já né? tô passando manteiga de cacau, creme, essas coisas que tem que passar, senão teu rosto, tua boca vai pro tixo, cara. É mesmo. Então, é 10h37, né? Acho que entramos aqui algumas pessoas. Vamos começar. Respeito, essas pessoas já entraram no horário. Depois o pessoal vai chegando aí. Para começar, eu queria pedir para Hillary fazer uma oração. Pode ser, Hillary? Para começar a nossa EBD. Será que a Hillary está ouvindo? Não? Tô, Boa, Hillary. Você pode orar para nós, para começar a nossa EBD? posso. Obrigado. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, nos deu de vida, Pai. Nesse momento eu te peço, Senhor, esteja abençoando o Alan, que vai trazer a palavra pra gente, ó Pai. Que essas palavras sejam bênção em nossas vidas, ó Pai. Obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, por esse dia especial que nós vamos comemorar o Dia das Mães também. Senhor, abençoe a mãe de cada um aqui, ó Pai. Amém. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp web, senão vai ficar fazendo barulho. Então, um prazer de tê-los aqui com a gente. Sejam bem-vindos nesse domingo de Dia das Mães, domingo mais que especial. Acredito que algumas mães ontem já receberam algumas ligações, né? Algumas receberam hoje. Essa uma surpresa, né, do Dia das Mães que a nossa mocidade está fazendo, até para algumas mães que estão distantes dos filhos, né, se sentirem abraçadas. E uma coisa que é interessante, né, nessa quarentena, que as nossas provas de amor estão diferentes, né? Antes você mostrar que você amava era dando um abraço, era visitando, né? E hoje a nossa prova de amor é não visitar, é não abraçar, é não beijar, né? Por questão de cuidado. E a mocidade se enganjou nessa questão de ligar para as mães, para elas se sentirem um pouco mais abraçadas, né? Nesse período, né? De Dia das Mães, um dia tão especial que, não sei se vocês sabem, aqui no Brasil o primeiro Dia das Mães comemorado foi em 1918 por uma união de moços cristãos do Rio Grande do Sul. Foi uma mocidade de cristãos que existe até hoje lá no Rio Grande do Sul, né? Eles são cristãos da Igreja Católica, que comemorou o primeiro Dia das Mães aqui no Brasil. Claro que oficialmente só foi lá em 32 com Getúlio Vargas e nem era
Dia das Mães, era comemorado o dia da fraternidade e afeto materno, algo assim, que foi o Dia das Mães. Então, começou aqui no Brasil com cristãos, né? Isso é muito interessante, como essa data ela é extremamente importante até para nós, né? Para um calendário cristão. Vamos começar a nossa aula, a gente vai começar lá em 1 Coríntios 16, né? Já saindo das curiosidades, né? O mundo curioso. Vamos lá para 1 Coríntios 16. Quem estava na aula passada vai se lembrar que foi falado, a aula foi dada em 1 Coríntios 14. Mas quem se recordar do domingo de Páscoa e esteve na aula do domingo de Páscoa, o 1 Coríntios 15, que trata sobre a ressurreição, o pastor Flávio adiantou, por ser domingo de Páscoa e por nós estarmos trabalhando 1 Coríntios, ele já trabalhou 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição de Jesus, que fala sobre a ressurreição dos mortos, da salvação, quando Jesus voltar, ele vai nos salvar, nós seremos ressuscitados, a nossa alma se juntará com o nosso corpo e estaremos no céu com Deus. Hoje nós vamos falar 1 Coríntios 16. E é muito interessante aqui, quando o apóstolo Paulo começa 1 Coríntios 16, a gente vai trabalhar só do versículo 1 ao 4. Só 4 versículos. Ele vai trabalhar um pouco sobre a mordomia cristã. Né? E é muito interessante a gente ver todo o livro ali de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo começa a trabalhar sobre facções, sobre a questão da ceia, sobre a questão da ressurreição, e a carta ela vem subindo num clímax ali, ela começa a trabalhar a questão da comunhão, ela começa a trabalhar a questão dos dons espirituais, ela começa a trabalhar a questão da maturidade, e no capítulo 16, quando é para vir o clímax, né, o apóstolo Paulo vai falar sobre dinheiro. Ele quebra todo ele quebra todo essa crescente e ele começa a trabalhar sobre dinheiro. E a gente começa a perceber, será que até na estrutura de oratória, estruturas homiléticas, né, que é a preparação do sermão, que é a escrita até de cartas, né, normalmente ele acaba, ele ali no final, quando a gente vê o sermão, o final normalmente é o clímax ali, né, que, por exemplo, sempre termina em Jesus, o que eu tenho que fazer, e o apóstolo Paulo, ele quebra isso aí. Mas isso aí ele não é um anticlímax. Ele começa a trabalhar com uma questão que é terrena e é algo que nós temos que entender que nós somos cidadãos de dois mundos, né? Nós somos cidadãos do céu e somos cidadãos da terra. E uma coisa, ela não anula a outra, né? Às vezes, por nós sermos cidadãos do céu, não anula a nossa vida aqui na terra e como nós nos portamos aqui na terra e com todas as coisas que nós temos, inclusive o dinheiro. Então, o apóstolo Paulo, ele quebra. Fala de ressurreição, vai começar a falar sobre dinheiro. Então, abra ali em 1 Coríntios 16, do versículo 1 ao 4. Eu vou pedir aqui para a Rebeca e a Marino ler para nós, pode ser, Rê? O versículo 1 ao 4 de 1 Coríntios Pode. 16? Pode ir? Pode. Uhum. Quanto a coleta para os santos, fazei vós também como ordeneis da igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não faças coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Legal. Muito obrigado. O apóstolo Paulo, ele começa a falar ali sobre coleta de dinheiro aos santos para que tenha uma ajuda. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos que cerca de 2 a 3% das pessoas doam seu dinheiro para alguém que não é da igreja,
ajuda alguém que não é da igreja, tirando o dízimo e a oferta. Foi feito um estudo, e é um número bem baixo, né? De 2 a 3% ajudam outras pessoas que, tirando o dízimo e a oferta, ajudam outras pessoas fora. Ele está falando de pessoas da igreja, além do dízimo e da oferta, que é dado no templo. E esse é um número muito pequeno. Se a gente for parar para pensar, não sei vocês, não sei se a gente for entrar nessa estatística, todos aqui que dizimam e ofertam, quantos de nós aqui tiramos o nosso dinheiro, além dos dízimos e de ofertas, né, para ajudar outras pessoas? Separamos o nosso dinheiro para a ajuda de outras pessoas. E uma coisa interessante de ser trabalhado, que o nosso dinheiro, a nossa forma que nós usamos os nossos recursos, ele diz muito do nosso cristianismo, diz muito da nossa cristandade. Não tem como separar uma coisa da outra. Como que você usa os seus recursos? Como que você usa o seu dinheiro? Normalmente, nós sempre doamos, né, aqueles nossos dons para a igreja, seja dom de ensino, dom de pregação, dom de música, dom de todos os tipos de dons, dons de misericórdia, dons de aconselhamento. E quando entra na questão financeira, é algo um pouco menor, porque assim, o dízimo, ele é algo obrigatório, é algo que nós temos que devolver. E quando eu digo obrigatório, não é que eu vou chegar para você, nossa, você tem que dar. Isso daí é algo que Deus te deu e isso conta muito da sua fidelidade. Então, isso daqui não é algo assim que fala, nossa, eu estou dando. Não, você está devolvendo. Eu estou falando de algo a mais, que é a oferta. E é algo que me deixa, às vezes, hoje muito em conflito e muito triste, que a ação social, ela começou na igreja. A ação social, ela é cristã, né? Tem pessoas que pegam agendas políticas, pegam agendas sociais e fazem questões sociais por uma agenda política. E nós cristãos, nós fazemos porque nós somos cristãos. Você não tem que fazer uma ação social, ajudar uma pessoa, porque você é de determinada ideologia partidária. Porque isso nasceu dentro da igreja. Isso é igreja. Isso é cristianismo. Isso é ajudar uns aos outros. Nós temos que nos ajudar até financeiramente. O nosso dinheiro diz muito de como nós somos, de como nós nos portamos como cristãos. Os nossos recursos diz muito de como nós somos cristãos. Tudo nos é dado. Nós falamos e nós agradecemos a Deus pelo trabalho que Ele nos dá, pelo salário que Ele nos dá. Todos os recursos que nós temos, nós ganhamos de Deus. E se nós ganhamos de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus com os nossos recursos também. E isso é muito importante. Utilizar os nossos recursos para a ajuda de pessoas próximas e de pessoas distantes também. Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que ajudar primeiro os da família, os irmãos da fé, e também ajudar as pessoas distantes. E isso acho que às vezes é algo um pouco mais difícil, né? Você ajudar alguém próximo, às vezes pode ser difícil, né? Porque a pessoa não consegue abrir a mão. Imagina você ajudar alguém que você não conhece. Isso também é algo bem difícil, mas isso é uma prova de amor. E a gente consegue ver aqui, quando o apóstolo Paulo ele fala da ajuda, porque Jerusalém estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Então ele vai pedir ajuda. Esse dinheiro que o apóstolo Paulo pede não é para arrecadação da igreja, não é dízimo e nenhuma oferta para a igreja, mas é uma ajuda financeira para outros irmãos, para ajudar outros irmãos. A gente consegue perceber isso, né? Que é para ajuda de outros irmãos, de outros cristãos, de outras pessoas da fé. Tem um mosquito aqui me incomodando, desculpa, pessoal. Outros irmãos, né? Na fé, e ele não fala sobre o dízimo. E é algo muito interessante aqui, que muitas pessoas, a gente consegue ver muitas questões ideológicas de cristãos que não concordam com o dízimo, né? Falar, o dízimo não fala aqui sobre dízimo, né? A gente consegue perceber algumas passagens que o próprio Jesus fala sobre o dízimo, só que ele não fala de algo que é condenatório. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Ele fala sobre a sua fidelidade. Mas a questão é que muitas pessoas são contrárias ao dízimo
não dão o dízimo e não fazem igual os discípulos de Jesus. Se a gente for ver lá em Atos, muitos que falam assim, são contrários ao dízimo, não fazem como os discípulos de Jesus mesmo, que vendiam todas as suas posses e distribuíam, que vendiam todas as seus bens e distribuíam para os pobres e distribuíam para as pessoas de dentro da igreja, para que não tivesse desigualdade. Então, muitas pessoas criticam, só que eu não consigo ver elas fazendo isso que o discípulo de Jesus fazia. Né? Então, por exemplo, se eu critico esse dízimo, porque aqui eu não consigo ver, então faça da mesma forma que o discípulo de Jesus fazia, que era vender todo. E pensem vocês o quão difícil é isso. Pensem vocês agora, nós jovens começando a nossa vida aí, quem tem um carro hoje, né? Não sei se alguns já tem em casa, você pegar seu carro, vender e distribuir para as pessoas necessitadas. Quão difícil é isso? Porque você sabe o quão difícil foi você conquistar, lutar, mas muitos discípulos faziam isso. Né? O próprio Barnabé fez isso. Se a gente for ver o Ananias e Safira, que foram mortos porque mentiram, né? Barnabé vendeu suas posses, doou. Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, venderam e falaram assim: a gente vai dar tudo, todo o dinheiro que nós vendemos da nossa terra, para os discípulos, para a obra do Senhor, né? Para os apóstolos e para a obra do Senhor. E eles pegaram só metade e deram a metade e falaram que tinha dado tudo, né? Porque eles queriam apenas, de forma bem rasgada, se aparecer. E o próprio Pedro falou: olha, Deus não pediu o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Por que você está fazendo isso? Por que você está mentindo? Por que você está dando metade, falando que está dando tudo, sendo que você não está dando? E ali ele foi fulminado, morreu Ananias, e essa filha teve a oportunidade de falar a verdade, não falou, e morreu também, por estar mentindo sobre algo que eles estavam doando aquilo. Mas eles não estavam fazendo de coração, eles estavam fazendo para aparecer, né? E essa é a grande questão. Quando nós fazemos todas as nossas coisas, por isso que eu falo que não pode ser obrigatório, tem que ser de coração, nós estamos fazendo para o próprio Deus, né? O próprio Jesus fala quando ele voltar e as pessoas falam assim, e Jesus fala assim: olha, eu não te conheço. Quando eu estava com você, você não fez nada por mim. E os discípulos, né, ou os que não eram discípulos, né, porque não eram seguidores, mas eles acreditavam e não seguiam, isso tem diferença, você acreditar e seguir. Fala assim: como não, Jesus? Como que a gente te viu? Como que a gente não te viu? Como que a gente não te ajudou? Ele fala: olha, quando eu era aquela criança necessitada, né, falando na minha versão, aquela pessoa que veio te pedir ajuda, aquela pessoa que estava passando fome, todas aquelas pessoas eram eu. Quando você ajuda um pequenino, você está ajudando o próprio Senhor, de certa forma. Quando você ajuda um necessitado, você está fazendo para o Senhor. E não tem como, e a gente consegue o próprio apóstolo Paulo, desassociar missão de ação social. Os dois têm que andar juntas, né? E não tem como também ter só ação social sem evangelho. Os dois têm que andar juntos. Não é algo manco, né? Por exemplo, o nosso reflexo social tem ajuda para as pessoas, né? Tem várias coisas para as pessoas, mas tem evangelho. Se não tiver o evangelho, não adianta de nada. Entende? E outra coisa, não adianta de nada também nós chegarmos para uma pessoa faminta e falar do pão da vida e não dar o pão para alimentar a sua barriga. Isso tem que andar junto. Quando nós formos fazer, e isso é uma prática cristã, isso é uma prática de nós cristãos. Por isso que eu falo que não tem nenhuma bandeira ideológica ou partidária, isso é cristão. Ponto. Nós temos que ajudar. Nós temos que auxiliar o necessitado, como tem, e isso se estende a toda a igreja. Às vezes nós achamos que porque nós dizimamos ou porque nós ajudamos ali na igreja, a junta diaconal já faz todo esse papel. Claro que ela faz o papel, mas isso é um convite a toda a igreja, de forma individual também. Eu sei que muitos aqui ajudam na própria igreja, ajudam com alimentos, mas de forma individual também. Como é que nós, de forma individual, estamos ajudando? Ok? Que a gente possa refletir como nós estamos usando os nossos recursos, né? Para todos aqueles aqui que trabalham, que têm seus recursos, como que nós estamos utilizando eles? Nós estamos usando para ajudar aos outros? Nós estamos usando para... como que nós estamos utilizando
ele de forma cristã. E isso é algo muito interessante de se entender também. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. Mas veja que coisa maravilhosa. Ele nos dá a oportunidade de cooperar com a obra dele, mesmo ele não precisando do nosso dinheiro. Isso é graça, isso é uma coisa maravilhosa. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. Ele não precisa, e mesmo assim te dá a oportunidade de ajudar outras pessoas. Te dá a oportunidade de cooperar para a obra dele com os seus recursos que ele não precisa. Isso é graça. Isso é muito legal, isso é muito interessante de se pensar. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto eu vou ver outros, vou passar, a gente vai ler outros versículos. Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser falar também, só abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Não? Então, continuando aqui, eu queria que a gente abrisse 1 Timóteo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, versículo 8. E alguém abra em Gálatas 6, 10. 1 Timóteo 5, 8. Eu vou selecionar aqui para ficar mais fácil, né? Para não ficar tão solto. Então, vou pedir para Raquel Felício abrir em 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, 8, Raquel Felício. E vou pedir para a Camila Felício, as irmãs. Eu não sei se vocês se não tiverem coisas separadas, me fala que daí eu... Ah, mas também dá para abrir e ler onde Quer que eu leia os dois, Alan? A Camila tá ouvindo a aula, mas ela tá na cozinha fazendo o almoço. Tudo bem. Não, então eu vou deixar você ler um e vou passar para outra pessoa, tá? Então Tá você bom. lê 1 Timóteo 5, 8 e vou pedir pro Natan Felício, Natan Macedo, ler Gálatas 6, 10. Então a Raquel lê 1 Timóteo 5, 8 e o Natan Gálatas 6, 10. Depois que a Raquel lê, o Natan já pode ler. Tá, 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Boa. Natan, você pode ler Gálatas 6, 10. Peraí, deixa eu só trocar, que eu tô usando a Bíblia no celular. Fica tranquilo, mano. Gálatas Tranquilo. 6:10. Isso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Boa. A gente consegue ver o apóstolo Paulo falando ali que primeiro a gente tem que ajudar os da casa e os da família da fé. E se a gente não ajuda as pessoas da nossa casa, nós somos pior do que os descrentes, o apóstolo Paulo está falando. Pesado isso, né? É complicado, às vezes, a gente estar dentro da própria igreja, dentro da comunidade, dentro da família, e ter pessoas passando necessidade, e nós termos condições de ajudar, e não ajudar. O apóstolo Paulo está falando isso. Isso é pior do que nós sermos descrentes, do que nós não sermos cristãos. Isso é algo muito ruim. Vocês estão vendo como que as nossas finanças dizem muito do que nós somos como cristãos? Como nós utilizamos as nossas finanças? Como nós utilizamos o nosso dinheiro? Como nós utilizamos as coisas que Deus nos dá? É Deus que nos dá. E se Ele nos dá, é para nós ajudarmos uns aos outros. Como está lá na própria questão dos dons. O dom para uma pessoa que não se, o dom é dado para uma pessoa para que ela seja, que ela abençoe outra pessoa. E tanto que a gente viu que o menor dos dons é o dom de línguas, porque ele edifica apenas a si, edifica a si mesmo. Então ele é o menor, porque os outros dons é em favor de outro irmão, é em favor da comunidade. Então, tá vendo essa questão de como nós utilizamos as nossas finanças, de como isso é importante? Será que nós temos ajudado as pessoas conforme a nossa prosperidade, como está escrito ali, conforme a nossa condição? Se você tem, o que eu posso falar, tá querendo dizer aqui, ó, se você tem mais recursos, você tem que ajudar mais. Se você tem menos, você ajuda menos. Mas conforme a sua prosperidade, algo que não vá trazer peso para você. E é isso que tem que ser entendido também. Por exemplo, sei lá, eu ganho 10 mil reais e dou 9.500, e esses 500 você não consegue ver, você está fazendo errado também. Você tem que doar conforme a sua prosperidade, algo que primeiro você retira seu dízimo, né? E essa ajuda você tem que retirar também. Que o próprio apóstolo Paulo fala aqui no versículo 2, ele fala assim, ó,
no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Ele fala já no primeiro dia da semana, e quando é o primeiro dia da semana? Hoje, né? Hoje é domingo. É o dia de cultuar. A gente consegue ver que com o nosso dinheiro nós cultuamos a Deus também. E ele já fala para nós separarmos. Normalmente, quando nós recebemos o nosso salário, a primeira coisa que nós fazemos, nós separamos o nosso dízimo. E o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, separem também um dinheiro para ajuda. Sei lá, se você ganha R$ 1.000 ou seu dízimo é 100, tira, sei lá, R$ 50 para ajudar, né? Aí você ora a Deus e vê como é que você vai ajudar, quem você vai ajudar. E se você ganha R$ 10.000, vai tirar seus 1.000, tira 500 para ajudar, né? Eu estou falando um valor aqui, o dízimo é dízimo, mas eu estou falando um valor qualquer, né? Então você tira aquilo que não vai te trazer peso e conforme sua prosperidade. Porque se você for pegar, por exemplo, a pessoa que ganha 1.000 tirar 500, é muito pesado para aquele que ganha 10.000 tirar 500, entendeu? Por isso que eu posso falar conforme a sua prosperidade. E ele já fala para separar, porque ele fala assim, olha, para quando eu for aí, vocês não ter que arrumar dinheiro correndo para fazer oferta. Já separem. Quando receberem o salário de vocês, né? Não sei nessa pandemia quando estão trabalhando, e nessa pandemia é uma oportunidade enorme de ajudar outras pessoas, né? É, tá certo que o Estado está dando um dinheiro ali, mas nós, como cristãos, o papel principal de ajudar é da igreja. Nós, como cristãos, nós temos que ajudar. Nós temos que ser relevantes na sociedade. Nós temos que ajudar as pessoas, como está escrito ali, de dentro da nossa casa e da nossa família da fé. Isso é uma obrigação nossa. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ser relevantes. Claro que nós não temos que ser apolíticos, não entender sobre política, não buscar, não lutar contra os, as mazelas ou contra a desigualdade. Mas nós temos que, como igreja, fazer isso dentro da igreja, ajudar dentro da igreja. Porque pensem aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, a gente não vê em lugar nenhum o apóstolo Paulo com plaquinha na frente lá do Sinédrio, fazendo manifestação, né? Ou chamando a galera, ó, vamos lá agora, vamos falar, Pilatos, dá nosso dinheiro. Não tem, eles eram sacrificados ali, eles estavam passando necessidade. Jerusalém, como está lá em Atos 8, foi perseguida e a pobreza de Jerusalém veio por causa dessa perseguição depois que Estevão morreu. Vamos lá em Atos 8, para a gente ver. Atos 8, depois que Estevão foi morto, muitos dos discípulos de Jesus, tirando os apóstolos, fugiram, porque eles iam ser mortos e perseguidos. Então eles fugiram, e com essa fuga, eles começaram a ter necessidades. E a igreja começou a ajudar. A gente não viu, por exemplo, claro que o apóstolo Paulo foi quem ajudou nessa perseguição aqui em Atos 8 ainda, ele que estava junto com a morte ali de Estevão. Né? Ele não matou, mas estava junto. E a igreja, e ele foi pedir ajuda para a igreja, para ajudar essas pessoas aqui. A gente não vê, eu não estou falando, não estou falando de manifestação, que não tem que ir. Mas eu estou falando como que o apóstolo Paulo fez. Ele não foi um líder revolucionário político. Ele foi um líder dentro da igreja. E nós, dentro da igreja, o que nós estamos fazendo? Às vezes nós reclamamos muito sobre desigualdade, sobre esse governo ou sobre outros governos, qualquer que seja a sua linha ideológica. Eu quero falar de uma linha ideológica cristã, de uma agenda cristã. Às vezes nós reclamamos, vamos para manifestações. E o que nós estamos fazendo dentro da nossa igreja? O que nós estamos fazendo dentro da nossa comunidade cristã? O que nós estamos fazendo dentro da nossa família? E é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, até para que nós possamos refletir. Quando nós tivermos uma necessidade grande, não sei se financeira, emocional, espiritual, para quem que nós vamos correr primeiramente? Vai ser para a nossa família e para os irmãos da fé. Ninguém vai correr para Bolsonaro, para Lula, para Dilma, a gente vai correr para a nossa família da fé. Provavelmente alguém aqui já passou por alguma necessidade, um problema, seja emocional, espiritual. Para quem vocês correram primeiro? Não foi para a nossa família da fé? Não foi para a nossa família em casa? E nós temos que ser o apoio, assim, nós temos que ser relevantes e fazer diferença na sociedade. Somos nós, cristãos, entendem? Nós temos que fazer a diferença e sermos relevantes.
E é isso que o apóstolo Paulo, ele fala que ele pede ajuda para ajudar outros irmãos. Atos 8, é, eu quero que, deixa eu ver. Anne, você pode ler Atos 8, 1 ao... Só um mesmo. Atos Sim. 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ok. Você pode abrir lá agora, já que está em Atos, Anne? Atos 11, 27 e 28. Posso? Atos 11, 27 e 27. 28? Uhum. Vou ler até o 29. Até o 29? Tá. É. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamou Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Ok. Tá vendo que houve grande fome durante o imperador Cláudio, né? E essa fome ela aconteceu mesmo. Não se sabe bem se foi por questão de guerra, por questão de uma pandemia, se foi por uma questão de seca, mas aconteceu essa grande fome e os irmãos começaram a ajudar um ao outro. Os irmãos começaram a ajudar, né? Em Jerusalém ali, os irmãos começaram, conforme as suas posses, conforme a sua prosperidade, como estavam ali, começaram a ajudar uns aos outros, né? Começaram a dar esse auxílio, começaram a dar essa ajuda uns aos outros. E o apóstolo Paulo, ele fala ali que, depois no versículo 30, que é por intermédio dos presbíteros, né, que eles dão esse dinheiro e eles vão estar auxiliando. Então, Jerusalém estava passando uma grande fome, estava passando uma grande necessidade. E o apóstolo Paulo veio pedir recursos para esses irmãos, para que eles possam estar ajudando outros irmãos. E a gente pode fazer uma reflexão hoje. Como será que está a vida dos nossos irmãos dentro da igreja, dentro dessa pandemia? Será que não tem gente que está passando necessidade? Será que, como eu já disse no início, mas tem a junta diaconal para ajudar? Não, faça essa reflexão você individual, como um cristão. Será que alguém está precisando de ajuda que eu possa ajudar dentro das minhas necessidades? Dentro das minhas necessidades, não, dentro das minhas possibilidades? Será que alguém está precisando? Será que a gente já fez essa reflexão? Será que a gente pensou assim? Ou será que a gente só está preocupado conosco, né? Tá certo que tem pessoas que dentro aqui também podem estar passando esse tipo de necessidade. E como que a gente está fazendo? Será que a gente já pensou, fez reflexão? Será, pô, veio na cabeça que o irmão tal. Eu sei que dentro dessa área tem muita questão nossa de próprio orgulho, né? De não, de se está passando a cidade, não pedir, ou a questão de você também, você tem uma condição para ajudar, às vezes de não ferir o orgulho do outro, né? Falar, você está precisando. Mas a gente vê aqui que ajudar, pedir, se a pessoa precisa, ou a pessoa que precisa pedir de forma correta e bíblica e ética, é tão cristão como você não mentir, como você honrar seu pai e sua mãe, como você ser fiel em um relacionamento. Entendem? Isso é bíblico também. Só que nós temos, às vezes, vergonha de pedir, às vezes nós temos vergonha de perguntar para outra pessoa, né? Você precisa de ajuda, precisa de qualquer coisa, tô aí. E é assim que o apóstolo Paulo fala. E até os próprios pastores e líderes, que às vezes têm vergonha e medo de pedir dinheiro para uma ajuda na igreja, isso não é bíblico. Porque se for para algo coerente, algo correto, algo bíblico, algo transparente, tem que ser feito, como o próprio apóstolo Paulo fez. Ele pediu para ajudar outros irmãos, ele pediu para missões, ele pediu para ajudar na prosperidade do reino de Deus.
E vamos fazer uma reflexão aqui, e hoje é algo assim bem para confrontar bastante a gente mesmo. Com a ajuda que nós damos aos nossos irmãos, como será que está a nossa igreja em questão social? Será que nossa igreja está bem? Será que nossa igreja vai ter recursos para saquear o mundo, para que o evangelho vá? Não pense na igreja hoje, no total, assim, mas pense em você. Você, como, com seus recursos, com a ajuda que você dá, em questão social, em questão de outras pessoas, como será que a igreja vai caminhar com os nossos recursos? Nós estamos aqui, pensa individual. Não estou ajudando, estou auxiliando, ou não. Se depender só de mim, acabou. Já pararam para pensar? Faça reflexão, é algo que é bem confrontador mesmo. Para confrontar não só vocês, mas a mim também. É algo que nos confronta, porque essa área financeira é algo muito difícil, né? E às vezes a gente pensa, pô, mas ganho tão pouco. Posso falar, fala, conforme sua prosperidade. Se puder ajudar, a gente tem um exemplo lá da viuvinha que deu 2 moedas. Aquilo para ela, sei lá, hoje 10 centavos, para nós hoje não é nada 10 centavos, mas para ela era tudo, né? Então, conforme a sua prosperidade, como que nós podemos ajudar? E essa questão que eu falei de falar do pão da vida, de falar de Jesus, eu sou ouvido um seminarista que estuda comigo, um senhorzinho já, ele falou que morava bem no interior de Minas. A Anne deve conhecer a cidade que é Salinas, bem no interior, lá quase na Bahia. Ele falou que ele passava muita fome, ele e vários irmãos, né? Tinha muita necessidade e iam os cristãos lá evangelizá-los, né? Falar de Jesus e tal. E ele falou que tem uma passagem que falou, né? Que Jesus é o pão da vida. E ele ficava pensando, meu Deus, mas eu tenho fome, né? Eu quero comer pão mesmo. Ele fala de um pão da vida que, claro, que vai nos alimentar espiritualmente, mas não alimenta o físico. E nós temos que alimentar o físico das pessoas também. Vamos lá para Tiago, para ver o que ele fala. Tiago 2. Conheço, viu, Alan? Lá é conhecido como a capital da cachaça, infelizmente. Capital Salinas? Isso. Ele era daquela região lá. Isso me impactou bastante quando ele falou. Tiago 2. A gente vai ler. Vamos ler do versículo 5 ao 7. Tiago 2. Só abrir aqui também para acompanhar com vocês. Tiago 2, do 15 ao 17. Falei 5 ao 7, né? Falei errado. 15 ao 17. Vou pedir aqui para o Jerusalém para ler para nós. Pode ser, Jeru? Tiago 2, do 15 ao 17. Olha, não vou ler, eu tô chegando em casa. Oi? Não posso ver que eu tô indo pra casa ainda. Ah, beleza, cara. Tranquilo. Fica tranquilo. Vou pedir para a base JMN CPS. Eu não sei se é o Armando, se é o Matheus, se é o Ederli. Pode ler para nós? A base JMN CPS. Quem que é a base JMN? Sou Luio. Armando, no caso. Repete o texto aí, ó, por favor. Oi? Repete o texto aí. Tiago, capítulo 2, do versículo 15 ao 16, ao 17. Pode ler até o 17. Eita. Tiago 2, 15 ao 17. Tiago 2, 15 a 17. Isso. Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessidade de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se esquecer, Aquecer. de se alimentar bem. Mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É isso aí, a gente consegue perceber que você saber da necessidade de um irmão e você não fazer nada que você possa ajudar, você está errado também, você está pecando também. Às vezes, eu sei que o irmão está com necessidade, eu posso ajudar dentro da minha limitação. Acho que é algo que a gente tem que entender. Dentro das minhas possibilidades, eu posso ajudar. Eu falo, vai em paz, vou orar por você para que Deus traga pão para você. Você não dá o pão e você pode dar o pão.
você está errando, você está pecando, né? Porque a gente sabe da fé, a gente sabe que Deus vai sustentar, mas Deus, ele usa os canais. Nós somos canais de bênção e canais do Senhor que tem que estar ajudando. E entra lá quando Jesus fala, né? Quando as pessoas falam assim, quando Jesus fala, eu estive aqui e você não me deu de comer e nem de vestir. E as pessoas falam, quando que você esteve aqui? Ó, aquela criança necessitada, aquela pessoa que esteve fome, aquela pessoa que te pediu água, comida, você não ajudou, você estava negando a me ajudar. E isso que Tiago fala, isso é bem crítico. Nós temos que ter esse auxílio, nós temos que ajudar as pessoas dentro das nossas possibilidades. Temos que dar esse tipo de ajuda. Nós precisamos, como cristãos. Nós que temos esse papel de mudar nós até como jovens, nós temos muito essa visão revolucionária, isso é bom. Às vezes a gente quer mudar o mundo inteiro, mas nós precisamos primeiro mudar aquilo que está próximo da gente, aquilo que a gente pode e consegue mudar, que está dentro das nossas possibilidades. Se hoje a sua possibilidade é te ajudar dentro da sua casa, aí que você vai ser um revolucionário, aí que você vai mudar, aí que você vai ser um canal de bênção. Se é dentro da igreja, é dentro da igreja. A Madre Teresa de Calcutá, ela falava uma coisa muito interessante. Tem muitas pessoas querendo fazer missão na África, missão fora do país, e não faz missão para o seu vizinho, não faz missão para dentro de casa, não ajuda dentro de casa. E isso é algo muito pesado para nós cristãos. Hoje a gente vê muita desigualdade, mas o que a gente está fazendo para ajudar na igualdade? E parem de pensar nessa questão, eu pago imposto, eu pago... Não, o que você está fazendo diretamente para ajudar uma pessoa? Um irmão. Porque os judeus aqui também pagavam impostos e altos impostos, né? O próprio povo aqui, também, que o apóstolo Paulo estava junto, pagavam impostos e altos impostos, eram massacrados pelo Império Romano. Mesmo assim, eles ajudavam uns aos outros. E a gente consegue ver que os judeus, né, na questão histórica ali, os judeus, eles ajudavam os judeus da dispersão, né? Por exemplo, os judeus que estavam na dispersão, né, que estavam em perseguição, os judeus que tinham condições ajudavam outros judeus. E aqui o apóstolo Paulo, a gente vê ele fazendo uma quebra racial, porque os gentios, ele foi pedir ajuda para os gentios para auxiliar os judeus. Eram os judeus que eram para ser auxiliados aqui, e ele foi pedir dinheiro para os gentios. A gente consegue ver uma barreira sendo quebrada aí, né? Saindo da própria questão da igreja. Agora a gente saiu da igreja, ajudamos aqui, estamos ajudando o pessoal próximo, agora vamos quebrar essa barreira. Vamos para fora. Como a gente pode ajudar fora agora? Pessoas que a gente não conhece, longe. Entende? A gente consegue ver uma quebra aqui. Muitos judeus não acreditavam que os gentios ali eram cristãos de verdade, ou nem acreditavam em Cristo ali, né? E o apóstolo Paulo, ele pede, claro que esses aqui são judeus cristãos, né? Que foram ajudados, mas o apóstolo Paulo pede e quebra outra barreira. Você vê como o evangelho, ele quebra barreiras? E é isso que nós temos que entender, o evangelho, ele quebra barreiras, ele quebra ideologias. A gente viu lá em 2018, e hoje a gente está vendo muito também essa briga aí, a direita, esquerda, Bolsonaro, e não sei quem lá. A gente tem que ajudar os nossos irmãos. Nós não temos que ficar brigando e fazendo contenda. Isso a gente já viu na carta inteira de Coríntios. A gente faz contenda e facção por questões ideológicas. E a nossa ideologia, a nossa agenda, primeiro é Jesus. Primeiro é Cristo. Primeiro é ajudar o nosso irmão, indiferente em quem ele votou, em quem ele não votou. Porque a questão social não é uma bandeira política, a questão social é uma bandeira cristã. A questão de ajudar os outros é uma bandeira cristã, não política. E isso é uma coisa que tem que ficar na nossa mente. Não é bandeira política, é bandeira cristã. Você como cristão, como que você está ajudando nessa pandemia? Além das suas orações. Com certeza nós todos estamos orando, porque esse é o papel mais forte e mais poderoso. Mas além disso, como nós estamos ajudando? Como nós estamos nos preocupando com as pessoas dentro da nossa prosperidade, dentro da nossa limitação, dentro das nossas condições? Como nós estamos ajudando? Será que é apenas criticando o governo atual ou o governo antigo, que deixou um rombo, o governo atual que não é aquilo que falou, ou era... Entendem o que eu quero dizer? A gente não vê o apóstolo Paulo falando assim, olha, vocês que queriam Herodes lá,
né? Vocês que falaram para Pilatos crucificar Jesus. A gente não viu o apóstolo Paulo fazendo isso. O apóstolo Paulo pediu ajuda para essas pessoas. A gente não viu ele com plaquinha na frente lá do Palácio Romano. A gente vê ele pedindo ajuda. O pessoal está com necessidade. Como é que dentro do meu contexto, dentro do meu meio, eu posso ajudar? Como é que eu posso ser um revolucionário dentro do meu meio? Entendem? E isso é pesado, isso é difícil. Não é fácil. Não estou falando que é fácil dentro dessa crise. Às vezes a gente não tem perspectiva do nosso salário do mês que vem, né? Vocês têm planos, vocês têm projetos. Mas como que nós estamos ajudando o nosso próximo? Isso é obra cristã. Nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar. Às vezes a gente cria até quando entra nessa questão partidária, ideológica, a gente às vezes cria até uma aversão quando fala em questão social. E isso isso não é partidário, isso não é ideológico, entende? Eu vou ajudar tal pessoa, estou fazendo ajuda, sei lá, tem uma ONG, não sei. Você fala, ali, ó, olha o partidário ali, né? Olha o... Não, não é assim. A nossa agenda, a nossa ideologia, a nossa forma de ajudar é porque nós somos cristãos. Isso aqui é muito mais antigo do que qualquer partido político. E a gente vê o apóstolo Paulo não sendo faccioso e brigando por essa questão de facção. Volto a reiterar, não estou falando para você ser um apolítico ou alguém alienado, mas eu estou falando como que você pode ajudar no seu meio. Às vezes só fazendo textão em Facebook, Instagram não ajuda ninguém. Pode ser que pode abrir os olhos para alguma coisa, mas o irmão que está passando fome, como é que você está ajudando com esse textão? É o que o Tiago fala, vai em paz, né? Tô com fome, vai em paz, ou tá orando por você, tô com frio, vai em paz. Não, isso não vai ajudar praticamente, entende? Na questão prática, como estamos ajudando. Continuando aqui, ele fala no versículo 3 e 4. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então a gente consegue ver que ele pede para fazer uma separação desses recursos, né? Para que todo o primeiro dia da semana seja, no caso domingo, né? É uma questão cultica, uma questão de oferta, né? Isso a gente oferta na igreja. Isso você pode ver também, né? Eu estou falando a questão do dízimo é a questão de devolver e questões de ofertas para missões, você pode fazer, mas a questão cultica, você ajudar é algo de cultuar a Deus. Então, vamos começar a separar, vamos começar a fazer, e ele fala isso de forma sistemática, toda semana separe, deixa separado. Isso é algo interessante para nós organizarmos, né? Não sei se vocês fazem planilha, né, nas suas questões financeiras, isso é algo sistemático. Fala assim, olha, esse dinheiro aqui já é separado para o dízimo, eu vou dar uma quantia de oferta e vou separar mais um pouco para ajudar outras pessoas. É difícil, mas algo sistemático, né? Sei lá, R$1.000. Vou tirar R$100 para o dízimo, né? Já é devolver. Vou tirar, sei lá, R$50 para ofertas na igreja e R$50 para ajudar alguém, de alguma forma. Algo sistemático. Já fez. Entende? Porque os nossos recursos dizem muito de quem nós somos em Jesus. É algo difícil, né? Mas os nossos recursos dizem muito. E como nós usamos, ele diz muito de quem nós somos. Muito de quem nós somos. A gente sabe que se sai um final de semana aí, para gastar, sei lá, R$300 é fácil. Né? Sai para uma festa, alguma coisa, esse dinheiro é fácil de se gastar. Mas e agora, vamos fazer isso de algo sistemático para ajudar alguém também. Entende? Claro que nós somos dignos, como a própria palavra de Deus diz, né? O homem é digno do suor do seu trabalho, nós temos que usufruir dele também, com certeza. Isso eu não estou negando, não estou falando disso. Você tem que ter seu dinheirinho e se divertir mesmo, fazer seu churrasquinho, mas precisa ter essa questão para ajudar. E o apóstolo Paulo fala que ele vai mandar cartas, e essas cartas são de recomendações de pessoas para buscar esse dinheiro para ajudar. Então, para levar para ajudar essas pessoas. A gente consegue ver também a transparência aqui. O apóstolo Paulo está sendo transparente. Olha, são pessoas de confiança e outra coisa. Se precisar, eu vou aí também. Mas é algo transparente, né? Às vezes, alguns líderes, né? Ou algumas pessoas que pedem ajuda falham por não ser transparentes da questão de como que está investindo
o dinheiro, como está sendo colocado o dinheiro. O apóstolo Paulo aqui, ele é transparente como ele investirá o dinheiro, e ele mandará com cartas de recomendação de pessoas, né, que eles aprovarão, e eles saberão dos custos, dos gastos e para onde está indo, né? Por exemplo, como na própria igreja que a gente está tendo aí agora a reforma, a gente tem um banner lá que fala quanto entrou, quanto está saindo, para onde está saindo. Se você tem alguma dúvida, você pode ligar na secretaria não, na administração, e falar com a Elaininha, né? A nossa própria UMP também fala assim, olha, se quiser ajudar, né, André, fazer uma ajuda aí, e quiser saber para onde está indo também, fala assim, olha, como é que tá sendo gasto o recurso, porque é transparente. E é assim que o apóstolo Paulo está fazendo. É transparência, é para ajudar, né? Eu acho que o ano que eu cheguei, teve um dinheiro que sobrou da UMP, o pessoal da UMP pegou esse dinheiro e foi comprar cestas para dar para os velhinhos, assistência social, fora da igreja. Legal isso, né? Quebramos barreiras, saímos da igreja. A gente nem sabe se aqueles velhinhos eram cristãos ou não, né? Eu particularmente não sei, mas quebramos essa barreira e fomos para fora ajudar pessoas que não eram também de dentro da igreja. Claro que ajudamos, né? Que com a própria junta que a gente falou tem as cestas, ajuda muita gente com roupa, comida, essas coisas básicas, e também dentro da nossa MP. A gente pode, como o próprio Reflexo Social saiu de dentro da nossa mocidade, dentro da UMP, claro que com o apoio de toda a igreja, mas saiu de dentro da mocidade. E nós, como jovens também, como é que a gente pode ajudar uns aos outros aqui dentro? Será que não tem alguém que precisa de ajuda, que tem uma necessidade, além da oração, que a gente pode ajudar? E que a gente possa fazer isso de forma sistemática, né? Recebi meu salário, vou tirar já o dízimo, tirar um pouco para a oferta, para a igreja, e um pouco de oferta para ajudar alguém. Como você vai decidir essa ajuda aí é com você e oração. Você decide. Entende? É com oração. Vou ajudar essa quantia para a missão, vou ajudar para um missionário, vou ajudar para um amigo dentro da igreja, para um familiar, vou pegar esse dinheiro, vou comprar alguma coisa e dar, vou comprar uma roupa e dar. Não sei. Aí é com você. Mas a questão é que nós temos que usar o nosso recurso para dizimar, para ofertar e abençoar outras pessoas. E para sermos abençoados também, porque Deus, ele nos dá o dinheiro, nosso salário, nosso trabalho, para que nós sejamos abençoados e que nós possamos pensar isso. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, não precisa da nossa oferta, mas mesmo assim, ele nos dá a oportunidade e a dádiva de poder cooperar com o reino com mais essa ferramenta que é o dinheiro, né? A gente ajuda com outras ferramentas, que são os nossos dons, e mais com o dinheiro. Ele está dando a oportunidade para nós, ele não precisa, né? E é algo que tem que ser guardado no nosso coração. Isso ele não precisa, mas ele nos dá essa dádiva, nos dá essa oportunidade de poder ajudar com as nossas finanças, que às vezes, sei lá, vamos pensar em uma questão macro, sei lá, às vezes ajudar com R$ 30. Se for ver, isso não muda o mundo, mas ele ajuda uma família, ele ajuda alguém. E outra coisa, Deus, ele não vê a quantidade que você dá, ele vê a intenção do seu coração, como o apóstolo Paulo fala aqui, conforme a sua prosperidade, conforme você pode ajudar, é a intenção do seu coração, e sem dor, que a gente tem que dar com alegria, né? O cristão que tem um coração aberto não pode ter a mão fechada, né? A gente tem que guardar isso, o cristão com o coração aberto não pode ter a mão fechada, senão você não tem um coração aberto para amar, né? A nossa mão tem que ser aberta também para ajudar com mais essa ferramenta e mais esses recursos. Faltam 2 minutos, né? Quero perguntar se alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta, uma consideração. Eu acho. Pode falar. É interessante nesse assunto que você trouxe, né? É um assunto bem complexo. Eu sou apaixonada pela área social, né? Gosto muito. Acho que é uma área que a gente contribui muito enquanto evangelho também. Sim. Agora, o que é interessante de se lembrar também, Alan, é que além da gente contribuir, a gente não pode divulgar essa contribuição, né? Também. O que a gente vê nos nossos dias é muita gente querendo ajudar, mas eu quero que o outro saiba que foi eu. Eu quero que fulano saiba que eu ajudo todo mundo que precisar, né? Então, assim, é entre você e Deus, né? Claro que a gente não vai ser hipócrita, né? Falar assim, não quero que ninguém saiba que foi eu que dei, né? Que contribui. Não é nesse sentido, eu falo no sentido assim, da gente dar com a mão, né? E o outro não saber, né? A outra mão não precisa saber o que você fez. Sim, então, assim,
Eu acho interessante isso porque, assim, não sei se você pensa isso, mas essa área é uma área, assim, que a pessoa que necessita, a pessoa tem vergonha Uhum, de dizer, né? Eu até uhum, comentei aqui pelo uma mensagem aqui que por isso a importância da gente ouvir o outro. Por quê? uhum, Quando a gente conversa, quando a gente é amigo, quando a gente tem paciência de ouvir, automaticamente, quando a pessoa estiver numa situação dessa, né, a pessoa uhum, vai estar aqui para você. Né? uhum, Mas, por exemplo, se eu não tiver intimidade a esse ponto, infelizmente eu não vou poder falar, porque eu não vou ter liberdade para falar com a pessoa, eu estou precisando tanto disso. Né? Então, assim, por isso a importância, assim, da gente estar sempre aberto a ouvir o outro, né? Aberto a uhum, ajudar. Eu sei que não é fácil, né, nesse tempo aí mesmo, mas eu tenho uhum, certeza que cada um dos nossos que está na nossa casa, Deus uhum, tem nos suprido de forma maravilhosa, né? A gente tem a quem recorrer. Então, uhum, no tempo desse, está aí a importância do ajudar, né? Nem que for com pouco. Talvez o que você uhum, acha que não é nada para você, para o outro é tanto, né? Então, uhum, assim, na minha área, essa questão de pedir, né, de solicitar contribuição financeira é bem complexo. Porque, assim, uhum, é uma questão que mexe com o bolso mesmo, igual você falou, tem muita gente que está com o bolso cheio de escorpião, né? uhum, E aí não consegue nem enfiar a mão no bolso, né? Que na gente não seja assim, né? Eu falo a uhum, começar em mim, tá? Eu tô falando a sim, começar em mim. Que Deus nos molde a ponto de não se importar tanto com a área financeira, né? uhum, De saber que Deus vai nos suprir a cada dia. sim. E isso é algo importante que você falou até lá em Atos, no texto que você leu, o último versículo que não precisou ler, é o meio também que você usa para doação, né? Por exemplo, esse dinheiro que foi arrecadado, os presbíteros levaram, entende? Você, às vezes, você não precisa, às vezes, por essa questão de constrangimento também, como você fala, né? Às vezes você pode arrumar um instrumento também, né? Por exemplo, na própria igreja, sei lá, a junta diaconal fala, olha, eu quero que você ajude tal pessoa, não precisa falar que sou eu e eu não quero que tem esse constrangimento, porque daí é a instituição que ajuda, né? E, Então fica algo, utilizar até uma ferramenta. Isso é interessante isso que você falou. E a questão da mão direita, da mão esquerda, não saber, isso é bíblico também, né? E essa é a grande questão, né? O problema que você até fala de pedir essa questão financeira é que muitas pessoas, as pessoas têm o bom coração, só que elas têm o medo de serem enganadas, né? E acho que é isso que a gente tem que colocar confiança em Deus, né? E por isso que até o apóstolo Paulo fala da questão da transparência, porque isso traz tranquilidade para as pessoas. Só que algo que tem que ser trazido à nossa mente e algo que é real e isso não vai acabar, é onde tem dinheiro, infelizmente vai ter ladrão, entende? Então, por exemplo, eu ajudei e tal pessoa roubou, infelizmente isso acontece, né? Mas isso não são, por exemplo, sei lá, pastores de verdade, líderes de verdade, cristãos de verdade, né? Aqueles que o próprio Jesus, claro, que eu não estou falando de um deslize, eu estou falando de pessoas que fazem de má fé. Eles prestaram contas com o Senhor. Por isso que Deus ele sonda o nosso coração. Então, a questão da transparência é a melhor coisa, né? E a questão da instrumentalidade, usar alguém ou uma instituição, né? Às vezes não parecer invasivo, porque às vezes pode acontecer, né, Anny? Essa questão da vergonha, as pessoas sentem isso mesmo, isso é normal. E tentar usar esses instrumentos, né? E isso que foi dito, quando a gente doar de coração, né? Vai roubar, não sei. eu acho Infelizmente. interessante Uhum, que nesse momento aí, gente, o que a gente vê de igreja contribuindo, isso é uhum, interessante, porque numa época dessa, a gente pode mostrar a que veio, né? Assim, sim. de forma assim, a ser vista nesse momento, assim. Eu acho interessante, assim, porque a gente, enquanto presbiteriano, vamos mexer na nossa ferida. A Uhum, gente critica muito algumas igrejas, né? Igual, por uhum, exemplo, que a Igreja Universal, né? Que a gente critica. Mas é uma igreja que, na área social, ela supera qualquer um. A gente uhum, sabe, claro, tem, né, umas questões aí financeiras uhum, meio cabulosas, né? Mas, assim, é uhum, uma igreja que, gente, a ação social deles é impecável, assim. Eles fazem mesmo. É uma ação social de grande porte que
que, assim, que eles contribuem muito. Então, assim, aí a gente põe o dedo na nossa ferida e fala assim, onde nós estamos errando, né? E que Deus nos abençoe, né, para fazer o melhor trabalho para a obra dele. Sim, como foi dito, né, a ação social, a missão tem que ser acompanhada com a ação social também, né? O evangelho tem que ser acompanhado com assistencialismo também. A gente tem que caminhar com os dois juntos. É claro que tem pessoas que não vão precisar disso, mas eu estou falando de quem necessita, né? Os dois têm que caminhar junto. Não tem como um estar sem o outro, né? Por exemplo, você vai ajudar pessoas pobres, a ação social tem que estar junto com o evangelho. Porque sem o evangelho daí se torna assistencialismo puro, né? E quem salva mesmo é o evangelho. Então os dois têm que caminhar junto. Por exemplo, tem um exemplo de um livro que eu li que uns cristãos eles foram ajudar uma comunidade e carpiram todo o lote lá, limparam todo o bairro, né? Que estava um matagal e foram embora. As pessoas não souberam quem fez aquilo, por que fizeram aquilo e quem fez aquilo, qual a motivação. Então era ação social sem o evangelho, fica manco, entende? Tem que caminhar os dois juntos. E o evangelho, como o próprio Tiago falou, você falou, vai em paz, estou orando por você, mas a pessoa está com fome, você não está ajudando, também fica manco. Os dois têm que caminhar juntos, né? Um ajudando o outro, os dois em consonância, né? Por isso que a gente vê também muitas... claro que a ação social ela é importantíssima, mas a gente vê muitas, às vezes até comunidades, né, de cristãs que às vezes acabam se perdendo só na ação social. Tem só ação social e não tem evangelho, e daí não adianta. Precisa caminhar os dois juntos. E isso é algo que tem que estar no nosso coração. Preguei o evangelho, a pessoa precisa de roupa, de comida, a gente vai ajudar também. Essa é a caminhada cristã. Legal, Anny. Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer algum acréscimo? Eu quero, Alan, só reforçar aí um pouquinho. Nossa, eu até meio que esqueci um pouco o que eu ia falar, mas deixa eu ver se eu lembro aqui. Esse assunto, que nem você falou, é mais para reforçar algumas coisas que você falou, mas para a gente colocar mais na nossa cabeça. É um assunto muito difícil, né, quando se trata de dinheiro, assim, até o que a Anny falou também, gera muito constrangimento para algumas pessoas e etc, né? Mas o que é legal a gente pensar é que, assim, o que você falou também, é muito legal, né? A gente ter o nosso dinheiro, a gente comprar a nossa coisa e a gente se sente bem. Fala assim, putz, caramba, com o meu esforço eu comprei isso, né? Mas a gente sempre lembrar que isso tudo não vai ficar aqui. Isso tudo a gente não vai levar nada para o céu, entendeu? Então, uma das práticas que a gente tem que fazer, que talvez alguma pessoa que é mais envolvida, assim, em termos materiais, assim, uma pessoa que se preocupa muito com isso, é oração mesmo. Chegar para Deus e falar assim, Deus, abençoa meu coração, porque eu sou um cara que ligo muito para essas coisas materiais e eu não quero ser assim. Eu sei que não tem que ser assim, né? E isso é bíblico. A gente sabe que a gente não deve se importar tanto com as coisas materiais. A gente pode se importar? Pode, mas isso não tem que ser maior do que o amor que a gente tem de ajudar o próximo, entendeu? Então a gente tem essa prática de oração, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, não, se eu quero ser melhor, só que a gente não ora por isso também, entendeu? Então, se a oração também se a gente fizer essa constante oração, falar assim, Deus, abençoa meu coração, porque eu quero ter esse coração generoso, eu quero ter esse coração onde eu não me importarei mais com as coisas materiais, entendeu? E aí Deus vai abençoar, obviamente. Pelo menos comigo foi assim, entendeu? Teve uma época onde eu acho que eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar o meu dinheiro, eu me importava muito com as minhas coisas materiais, assim, eu não gostava de emprestar nada, até assim, por incrível que pareça. Eu ficava bravo quando os meus irmãos pegavam coisa emprestada que eram minhas, né? Não coisa que meus pais me deram, mas coisas que eu comprei. A partir de um certo momento onde Deus abençoou meu coração, hoje eu não ligo mais, assim, sabe? De importar, de dar, de doar. Então é uma prática, assim, pra gente mudar mesmo a nossa mente e coração, né? Isso é legal, né? Isso que você falou exatamente, né? A gente não vai levar nada e a traça corrói, né? E às vezes a gente usa isso, André, isso é interessante, né? Que às vezes até de forma contrária, né? Eu tava lendo isso. Às vezes a gente fala assim, não, a nossa esperança tem que ser na vida vindoura, né? Então, você está passando por problema, necessidade agora, sua esperança é na vida vindoura. Mas a gente tem que ajudar nessa vida agora também, né? Então, às vezes a gente usa dois extremos, né? Por exemplo, não, a gente não vai levar nada. Isso é realmente, com certeza. Isso tem que estar no nosso coração. E às vezes a gente usa o outro extremo, né? Como já ouvi, não, coloque sua esperança no céu,
que você vai estar num lugar melhor depois. Não, a gente pode ajudar agora, a gente vai ajudar agora também, né? Essa questão que você falou de se desprender das suas coisas, né? E porque tudo que nós temos, nós ganhamos de Deus, né? Se a gente for parar para pensar nessa ótica, nada é nosso. Tudo foi dádiva, tudo foi dado, né? Então, é aquele que abençoa, né? Aquele que semeia, a própria palavra de Deus diz, né? É aquele que tem a mão para semear, aquele que lança sementes, o Senhor sempre dará mais sementes para semear, né? Isso é interessante, você falou, muito legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém? Contribuição com a aula, uma pergunta? Nada? Então, acredito que vocês devem estar todos ansiosos para almoçar com as mães, né? A Camilinha já está fazendo o almoço para a mãe, né, Raquel? Dando presente de domingo. Muito legal. Então, eu vou pedir deixa eu ver aqui quem está na sala. Vou pedir pro Vitinho orar para encerrar. Pode ser, Vitinho? Tá por aí, garoto? Pode ser, pode ser. Fechou. Obrigado. Dia. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por mais esse dia de vida, Pai. Muito obrigado por essa aula de hoje na EBD, Pai, pelo tema que o Alan trouxe para nós hoje, Pai. Sobre a questão social, Pai. Sobre a questão do dízimo, da oferta, de ajudar o próximo, Pai. Eu sei que é uma questão complicada, Pai, que a gente pensa muito, Pai, que a gente ora, que a gente pensa em como ajudar o próximo, Pai. E é um assunto que a gente deve crescer cada vez mais, a gente deve ouvir as pessoas, a gente deve pedir conselho de pessoas que estão há mais tempo, que têm mais experiência de vida e sabe como é isso, Pai. Nos ajude a falar com as pessoas, a orar, a falar com Deus, Pai, para que a cada dia mais a gente vá crescendo, Pai, espiritualmente, e que a gente possa, Pai, estar com o coração, eu ia falar aqui no Cebolinha, coração, que a gente possa estar com o coração amolecido, Pai, que só possa falar o nosso coração, Pai, e que a gente possa estar mais aberto a isso, Pai, que a gente possa ajudar o próximo, Pai, porque não tem como o seu amor ser aperfeiçoado em nós, Pai, se a gente passar ao lado de uma pessoa que precisa de ajuda e passarmos reto, Pai, e não ajudarmos, Pai, porque sabemos que o seu amor, Pai, transforma a gente, Pai, de dentro para fora, Pai, que a gente vai querer cada vez mais espalhar o teu amor, Pai, que a gente possa crescer cada vez mais, Pai, e ser transformados pelo seu amor, Pai, que seu amor inunde nossos corações, Pai. E que nesse dia, Pai, a gente possa, Pai, estar pensando nisso, refletindo, Pai. Que hoje, especialmente, Pai, a gente possa estar com nossas mães, Pai, dizendo o quanto elas são importantes para nós, Pai. Quanto que elas são especiais para nós, Pai. Muito obrigado por esse dia, Pai. Em nome do seu filho amado Jesus Cristo, que eu oro a Ti. Amém, Pai. Amém. Recado da diretoria, tem alguma coisa, André? Rebeca? Pessoal, continuar aí seguindo o Instagram, e a gente tem live agora na sexta e no sábado, hein? Essa semana. Então fiquem atentos aí, 7h30 sexta e 7h30 sábado. Boa. Demorou? Demorou. Mais alguma É coisa? Isso aí? Eu acho que é só isso, né? Quem tá aí? A Ô, Rê, acho que é Rebeca? só isso, né? Sim, acho que é. Boa. Muito legal. Então, feliz Dia das Mães para vocês. Aproveitem com as mães. Que seja um dia especial. Deus abençoe a todos e estamos juntos. Forte abraço, galera. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Tchau, galera. Feliz Dia das Mães para vocês. Valeu. Valeu.